Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Hoje que é sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Nosso programa de hoje tem como destaque a realização, nesse final de semana, das plenárias do Bloco Vermelho em todas as regiões do país. Nós vamos falar aqui dessa importante iniciativa dos coletivos de luta, que tem como objetivo organizar a mobilização para o próximo dia 24, para pintar as ruas de vermelho por fora Bolsonaro. Bom, nós vamos destacar também no nosso programa o acompanhamento da parte de Ciro Gomes da política de ataques a Cuba por parte do imperialismo norte-americano. O abutre Ciro Coca-Cola Gomes atacando Cuba. Outro candidato aí, pré-candidato a presidenciável da terceira via, Eduardo Leite, o Bolsogay, mostra no Rio Grande do Sul que é igual a Bolsonaro, propondo reajustar o salário mínimo regional em apenas 2,73%. Vamos aqui falar também das denúncias, dos vídeos que foram do vídeo que foi para a internet, mostrando Pazuello negociando a Coronavac com uma empresa privada. Vamos apresentar aqui também os dados da Covid, falar da convocação, mostrar vídeo aí da convocação dos petroleiros e muito mais. Vai ter imagens aqui também do ato em Cuba, no ato em Brasília, na embaixada cubana, em defesa da luta do povo cubano contra o bloqueio e contra as armações golpistas do imperialismo. Bom, para comentar estas e outras notícias do dia e da semana, conosco aqui o companheiro Expedito Mendonça. Boa noite, Expé. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, companheiros internautas aí que já estavam aí à espera do nosso programa, aqueles companheiros que mantêm essa fidelidade aqui da audiência do nosso resumo do dia nessa sexta-feira. Temos aí uma pauta recheada com assuntos palpitantes, interessantes, e nós vamos esmiuçá-los todos aqui nessa uma hora e pouco aqui de programa nessa sexta-feira. Temos aí assuntos muito interessantes que nós vamos explorá-los aqui sob o ponto de vista de uma crítica rigorosa, marxista, como a gente sempre faz aí, coordenada aí pelo companheiro Antônio Carlos. Então, sem maiores delongas, vamos aos assuntos, não é isso, Toninho? Ok. Bom, vamos então para a nossa pauta, vamos começar com, hoje é sexta-feira, é dia de charges, né? Charge da semana aí, sempre com a colaboração do companheiro J. Camelo, e nós temos, são as imagens também para dar uma aliviada, né? Numa semana, como tem sido sempre aí nos últimos dias, de muito sofrimento. Bom, tem charges e tem memes que o pessoal postou aí na internet que a gente destacou para mostrar aqui. Bom, o primeiro é o pessoal se referindo aí à doença no mesmo momento do Olavo de Carvalho e do Bolsonaro. Então o pessoal fez esse meme que você está vendo aí. A gente tem muitos, a gente destacou esse. O diabo recolhendo a tropa. Infelizmente parece que não vai ser tão bom assim, né? Bom, tem mais referência. Bom, aí está o J. Camelo reproduzindo de maneira satírica a famosa travessia feita pelos Beatles lá, imortalizada em fotografia, aqui desta feita na reprodução do Bolsonaro até à frente da sua trupe, né? No país destruído e devastado justamente pelo governo fascista do Bolsonaro. Bom, acho que tem mais uma ou duas imagens. Isso, essa achei muito. Essa é antiga, mas vem bem a calhar no momento o diabo cantando carinhoso,
né, para o Bolsonaro no leito do hospital. Vem, 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 vem sentir o calor. E por aí mais, né? Mas, infelizmente, parece que o diabo não vai conseguir companhia, pelo menos não tão próxima, o que está sendo indicado. Bom, bananas de pijama, falando aí das conversas golpistas dos generais aposentados, mas nem tanto. Como a gente vai iniciar o golpe militar? Primeiro, a gente enche a cara para tomar coragem. Tá aí. A pena satírica do nosso companheiro J. Camelo, nessa sexta-noite, né, para a gente dar uma certa aliviada diante da tensão. A gente brinca, mas a situação é grave, né, e o humor aí é uma arma, né, para satirizar o sofrimento e os opressores, como é muito comum no humorismo verdadeiro, né, na arte do humor, na arte da charge, e o companheiro J. Camelo faz isso muito bem. Bom, antes de a gente entrar na pauta das notícias, saudar aqui os companheiros que já estão conosco no nosso chat nesse começo de programa, muita gente, saudar alguns desses companheiros, né, em nome deles, saudar todos vocês que já estão nos assistindo, seja ao vivo, vocês também que nos assistem aí em horários diversos, né, desse que é o horário tradicional do resumo do dia, aqui no final das noites de segunda a sexta, aqui na Causa Operária TV. Você que está em outro país, você que está distante, outro fuso horário, né, acompanhando aí o nosso programa, muitas vezes já na manhã do dia seguinte. Mas um salve em nome desses que eu vou destacar aqui, um salve para toda a nossa audiência. O companheiro Lino Alves, o Osni Castro, canal Lucianarga, o Aurélio dos Santos aí mandando a saudação para todo mundo, o Henrique Santos perguntando onde fica a filial do Rio de Janeiro, do PCO no Rio de Janeiro. Bom, depois a gente pode mandar detalhes para você, mas nós vamos fazer um convite. Domingo nós temos uma plenária do Bloco Vermelho no Rio de Janeiro, na quadra da Unidos da Jacarezinho, e nós vamos estar lá. E você, Henrique, e todos que quiserem participar e fortalecer a luta do Partido da Causa Operária, do Bloco Vermelho, serão muito bem-vindos. Domingo, a partir das 14 horas, lá na quadra da Unidos Jacarezinho. Mais detalhes ainda nesse nosso programa. Bom, o ao vivo aí, salve chegando por aqui, o Antônio Martínez, a Rosália Lux, companheira sempre presente por aqui, participando conosco. Boa noite para o nosso camarada Luiz Bergosa, lá do Rio Grande do Sul, onde também tem plenária amanhã, lá em Porto Alegre. O Antônio Martins pedindo para o pessoal deixar o joinha, dar o like, né, aqui no nosso programa. A companheira Ana Matos, Compa29, mandando aqui também o seu salve. A Ângela Silva, conosco também nessa transmissão. A Ângela, que é lá de Campinas. E amanhã tem plenária em Campinas, amanhã à tarde, lá no Sindicato dos Correios, plenária do Bloco Vermelho. Reflexão Sempre, boa noite. Caio Rocha, Reflexão Sempre, que chegou por aqui, já deu um bom exemplo, mandando aí a sua figurinha simpática, contribuindo aqui com o nosso programa. E você pode ajudar a gente de duas maneiras, vocês todos que nos assistem. Compartilhando o link do programa nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook, espalhando aí em todas as redes sociais, Telegram, Twitter, etc. E também, muito importante, mandar aqui a sua contribuição, né? Se você não é membro, pode tornar-se membro do nosso canal, como todo o pessoal que está de verdinho aqui no nosso chat. Bom, como desta vez eu consigo, que está de verde, o Antônio Vaz, que está chegando por aqui, mandando o seu boa noite, e convocando todo mundo a sair às ruas para derrubar os golpistas. Vamos lá, vamos em frente, vamos para a nossa pauta, começando nessa sexta-feira, dia 16, eu vou passar a bola justamente para o companheiro Expedito para falar das últimas declarações do Ciro Gomes, o ventríloco do imperialismo, ele que desejou boa sorte ao Bolsonaro e vem atuando para que isso aconteça, né? Ajudou o Bolsonaro, junto com seu partido, a aprovar, por exemplo, a privatização da água e do esgoto,
E para ficar de bem com a direita, para ficar de bem com o imperialismo, Ciro Gomes chamou Cuba de ditadura. Com você, Expedito. Pois é, companheiros internautas aqui da nossa audiência, companheiro Antônio Carlos, tem coisas que parece que só acontecem na política nacional, né? O maior trânsfuga dos políticos brasileiros, o senhor Ciro Coca-Cola Gereissati Gomes, o abutre Ciro Gomes, que não perde um só minuto para atacar a esquerda e principalmente o ex-presidente Lula, se arvorou agora no direito de dar pitaco sobre política internacional. Ele hoje ocupou aí as redes sociais para atacar o regime cubano, chamando o regime cubano de ditadura, ou seja, criticando o autoritarismo do regime político em Cuba. Ele diz o seguinte, abro aspas, as liberdades do seu povo, inclusive a de debater, estão suprimidas. Ninguém pode saber ao certo se a ditadura conta ou não com o apoio da maioria. Ele que começou fazendo política, quem não sabe fique sabendo agora, ele debutou na política no PDS, o partido que sucedeu à Arena, o partido que dava sustentação político-parlamentar para o regime militar, já nos seus estertores, evidentemente. Mas o PDS era o partido da ditadura militar, presidido por ninguém menos do que o senhor José Sarney. Foi aí que o senhor Ciro Gomes começou a fazer política, começou a sua trajetória na política. Ou seja, esse partido dava sustentação à ditadura militar no Brasil. E ele se arvora no direito agora de vir criticar o autoritarismo do regime político em Cuba. Ninguém pode saber ao certo se a ditadura conta ou não com o apoio da maioria. Senhor Ciro Gomes, senhor Ciro Abutre Gomes, o regime cubano conta com ampla maioria da população, até porque a maioria da população ela tem as suas necessidades básicas supridas, como em que muitos países capitalistas aqui da América Latina não têm a cobertura de saúde, de educação, de alimentação, não tem crianças dormindo na rua, não tem pobre dormindo debaixo de viaduto, nem nada. Essa postura do senhor Ciro Gomes é mais uma tentativa no sentido de... Bom, ele está afirmando aí o seu posicionamento à direita. Isso aí já vem uma tendência aí, desde a eleição de 2018, que o senhor Ciro Gomes dá essa inclinação, essa guinada à direita. E agora vem chamar o regime cubano, que é um regime que tem amplo apoio social, amplo apoio da maioria da população, de chamar de ditadura. Claro, ele, para tentar dourar a pílula aqui, ele fala sobre o bloqueio econômico norte-americano, sobre as sanções e tal, mas isso aí é apenas um disfarce. O que ele quis dizer aqui, e o que ele está afirmando aqui, é que é uma ditadura hedionda e que em Cuba não há as liberdades democráticas da qual ele não tem nenhuma autoridade para falar, porque ele passou toda a trajetória dele aí transitando por diversas legendas burguesas aqui no Brasil e também pequeno-burguesas de esquerda, né, para dar um caráter assim popular à sua trajetória, como o PPS, como o PDT, todos eles partidos que de uma forma ou outra sempre apoiaram o regime político aí, com ministros dentro de compondo os ministérios aí. Então, o senhor Ciro Gomes não tem nenhuma autoridade, não tem nenhum lastro, nenhuma legitimidade para criticar aqui o regime cubano. Trata-se de uma crítica golpista, de uma crítica direitista. E nós, revolucionários, temos que nos posicionar muito claramente ao lado de Cuba nesse momento, porque as manifestações lá em Cuba são orquestradas pelo imperialismo norte-americano, que
impossibilidade de fazer uma intervenção militar na ilha caribenha, aplica há mais de 60 anos um boicote econômico e sanções econômicas contra o regime cubano. Todo apoio ao regime cubano, e vamos criticar duramente aqui, repudiar a política dos políticos burgueses aqui do Brasil, como o senhor Ciro Gomes, que se julga no direito de atacar o regime cubano. Devolvo para você, companheiro Toninho. O programa das manifestações, o protesto ocorrido lá em Brasília, nessa semana que foi marcada, logo no começo da semana, pelos ataques à contratação de mercenários, né, os coxinhas cubanos, que procuraram realizar protestos contra o país, mas que foram enfrentados em Cuba e também em nível internacional pelos defensores da revolução, pelo povo cubano, pelos apoiadores da luta do povo cubano, e protestos também, obviamente, contra o embargo criminoso, já há mais de 6 décadas. Né? Hoje eu vi um comentarista da Globo, da Rede Esgoto, falando que não, que o embargo não era assim uma coisa tão importante, que Cuba também tinha relação com outros países. Só faltou ele citar, sei lá, Austrália, países lá do outro lado do mundo, se esquecendo um pequeno detalhe, né, de que os Estados Unidos são a maior potência capitalista do mundo, que são vizinhos de Cuba, né? Que Cuba está ali no Caribe, bem ao lado dos Estados Unidos, que sofrem diretamente toda a pressão do embargo norte-americano, e que também atinge e que pressiona outros países, não só europeus, né, mas também países, inclusive da América Latina, cujos governos são governos capachos dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil nesse momento e o caso da Colômbia, entre outros. Mas a gente volta ao tema, ainda antes do final do programa, eu queria seguir aqui na pauta. De 30 segundos? 30 segundos, tem uma pauta cumprida hoje, vai lá. Não, veja só, mesmo diante desses protestos aí da extrema-direita, o regime cubano não colocou tropas na rua, não reprimiu, não colocou tanques na rua para reprimir. O que o regime fez foi convocar os apoiadores da revolução, como isso que o companheiro Toninho falou, para rechaçar o argumento dos contra-revolucionários. Não houve nenhuma repressão. Ao contrário do que aconteceu em países aqui que o imperialismo apoia, como na Colômbia, que tem mais de 100 mortos pelos protestos lá, não tem nenhum registro de morte lá em Cuba, e o que o regime fez foi convocar os revolucionários para se contrapor à ofensiva da extrema-direita em Cuba. Era isso. Ok. Seguindo na nossa pauta, mas não sem antes agradecer aqui os superchats e a presença, a participação aqui dos companheiros. Jesus era humano, Jesus está entre nós, e desta vez eu consigo. Obrigado aí, mandando as figurinhas simpáticas, contribuindo, dando um exemplo. Contribua você também. Já destacar aqui que o Evandro pediu para lembrar que a plenária de Curitiba é amanhã, a plenária do Bloco Vermelho, amanhã às 15 horas, na sede do Sindiquímica, lá do Paraná. O Jesus era humano, comentando aí a questão de Cuba, dizendo que Dias-Canel deveria ir para Paris, né, Ciro? Na proposta do Ciro Gomes, o comando cubano deveria sair fora e entregar para os Estados Unidos administrar a situação junto com os amigos do Ciro Gomes. O Rodrigo Rocha fala besteira de que o socialismo fracassou. Cuba é prova disso. Não, Cuba é uma prova de que o capitalismo fracassou, né? Porque mostra que um país tão pequeno, tão pobre, isolado, sem conseguir, obviamente que seria impossível realizar o socialismo num país tão pobre e pequeno, isoladamente assim. Mas é um problema para o imperialismo, né? Cuba consegue mostrar que um país tão pobre e pequeno, por exemplo, consegue fabricar vacina, enquanto o capitalismo no Brasil não consegue fabricar vacina nenhuma. Cuba, por exemplo, mostra, ao contrário do Haiti, que é um país capitalista, companheiro Rodrigo, né, mostra que lá o caos não impera, né? A saúde pública e educação pública para todos não é um paraíso, está longe de ser. É um país pobre que enfrenta enormes dificuldades,
né, e também enfrenta o problema de que o socialismo não pode triunfar, como não triunfou o capitalismo, sem que antes ele se imponha como um regime na maioria do mundo, do planeta. Mas mostra Cuba é uma demonstração cabal da falência do capitalismo, que não consegue promover, né, para a maioria do povo do mundo condições semelhantes a um país tão pobre, a uma ilha, como é o caso de Cuba, onde um regime operário, um regime popular, consegue mostrar a superioridade, como uma pequena amostra do socialismo em relação. Imagine a vitória da Revolução Socialista num país como os Estados Unidos, ou até mesmo com o Brasil. Né? Se uma revolução socialista foi capaz de fazer um país pobre e pequeno como Cuba, embargado, cercado pelo imperialismo, tudo o que fez, o que não será capaz de fazer, né, e fará nas grandes potências capitalistas. Vamos em frente, né? Seguindo aqui, destacar na nossa pauta, né, mais um. A gente mostrou aí a fala de um político da direita que procura se apresentar falsamente até como esquerdista ou de centro, e agora nós temos a CUT, né, no site da CUT, destacando aí mais outro farsante, né, que nas últimas semanas procurou ganhar espaço na corrida para ver quem vai ser o suposto candidato alternativo ou da terceira via da direita golpista. Nós estamos falando do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Né? É bom lembrar que o Rio Grande do Sul tem uma das mais altas taxas de letalidade da Covid, mostrando aí a falência que os governos, seguidos governos da direita, levaram àquele estado. E o Eduardo Leite, para mostrar que o PSDB, que a direita é a mesma coisa que o Bolsonaro, propôs um reajuste de 2,73 no salário mínimo regional. É isso mesmo. Apesar do piso regional, do salário mínimo regional no Rio Grande do Sul, estar congelado há quase 2 anos e meio, o governador Eduardo Leite protocolou, no final do dia de ontem, um projeto de lei na Assembleia Legislativa propondo um reajuste de apenas 2,7%. Só para a gente ter uma ideia de quão generoso é o candidato Bolsogay, né, do PSDB do Rio Grande do Sul, isso equivale a menos da metade da variação do INPC, né, de 2020, que só no último ano o INPC foi maior, né, foi o dobro do reajuste proposto pelo governador do PSDB do Rio Grande do Sul. Não repõe absolutamente nada, ainda mais porque a gente sabe que o INPC não reflete, né, nem de longe, o peso da inflação real, do aumento do custo de vida no salário dos trabalhadores. O próprio presidente da CUT do Rio Grande do Sense destacou: é um escárnio e um massacre, né, referindo-se à proposta tucana, né, que ignora totalmente as perdas inflacionárias de cerca de 1,5 milhão de gaúchos que recebem o chamado piso regional. Só para lembrar, nós comentamos aqui nessa semana, seguindo aí o modelo da política tucana, mostrando que eles são todos, de fato, farinha do mesmo saco. O Bolsonaro, essa semana, propôs, junto com o PSDB e com os partidos que dominam o Congresso Nacional, foi aprovada a LDO, com uma previsão de reajuste de apenas R$ 47,00 no salário mínimo, isso em janeiro do ano que vem. Né? É a política criminosa da direita, em torno da qual eles se unem, não tem divergência. Né? É a mesma política de roubar, de expropriar, de esfolar o trabalhador, seja no governo federal, seja nos governos estaduais comandados pela direita golpista. Bom, em frente na nossa pauta, vou passar para o SP para destacar aí o ex-ministro da Saúde, general Pazuello, havia dito em seu depoimento na CPI que neca nada de negociação com empresas de venda de vacina, que não era tarefa dele, enquanto ministro, fazer isso daí. No entanto, hoje foi divulgado aí nas redes sociais, na imprensa,
um vídeo, eu não sei se a produção tem um vídeo aí para mostrar para a gente, em que o Pazuello aparece diretamente. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para a produção primeiro colocar o vídeo, e aí volta depois para o Expedito para comentar o ocorrido e falar aí da... talvez até o Expedito nos contem, porque a CPI, que é super corajosa, super destemida, que mandou prender por vários minutos um sargento do Ministério, que trabalhou no Ministério da Saúde, quem sabe a CPI não tenha, a essa altura também, já mandado prender o general Pazuello. Aguardem que o Expedito, depois do vídeo, vai voltar contando para vocês. Estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde, recebendo uma comitiva liderada pelo John, uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês, e já abre também uma nova possibilidade de termos mais doses e mais laboratórios que vamos tratar na semana que vem. Mas saímos daqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo um contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível, para atender a nossa população e conseguirmos controlar a pandemia que está tão grave no nosso país. Muito obrigado, John. Muito obrigado, ministro, pela oportunidade de nos receber também. Como empresário, eu acho que sempre nós pensamos no trabalho, mas principalmente na contribuição social que nós podemos oferecer hoje. E junto, em parceria com tanta porta aberta que o ministro nos propôs, eu acredito que nós podemos fazer essa parceria por um longo e duradouro tempo para vários outros produtos, inclusive, se necessário, tá? Mas vamos focar na pandemia, o que nós pudermos ajudar e estiver dentro do nosso alcance, estaremos à disposição da Vossa Excelência, tá? Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos. Obrigado. Com vocês, Pê. Pois é, né? Olha aí o vídeo, né? Um empresário de uma empresa intermediária que lida com o comércio exterior dentro do gabinete do Ministério da Saúde, com o então ministro Eduardo Pazuello, que já não é mais o titular da pasta, não é isso? Numa deferência aí, num tratamento todo cordial, anunciando aí uma compra de 30 milhões de doses de vacina, quando todos nós sabemos que essas vacinas, elas são negociadas de governo para governo, diretamente. Por isso que você tem aí as câmaras de comércio exterior oficiais do Estado, Banco do Brasil, que tem carteira de comércio exterior, Ministério das Relações Exteriores, que tem... Ou seja, você não tem necessidade de ter empresas intermediando isso aí. A presença dessas empresas significa o quê? Significa que nós estamos diante de negociatas, de propinas. E o Ministério da Saúde, que foi ocupado aí, por oficiais do Exército, basicamente, de outras armas também, mas basicamente pelo Exército, nós temos aí uma situação em que estão sendo desvendados agora, né? O véu está caindo, digamos assim, de que a maioria dos que estavam lá nos postos estratégicos são todos militares, inclusive o titular da pasta, que era o Eduardo Pazuello, e o secretário executivo, né, que é a segunda pessoa do órgão, também é um militar, que é o coronel da reserva, Elcio Franco. Muito pouca gente sabe disso, mas ele é um coronel da reserva e está, nesse momento agora, na antessala do Bolsonaro. Ele tem um cargo lá no Palácio do Planalto. Ou seja, ele caiu para cima, ele saiu do Ministério da Saúde e foi para o Palácio do Planalto. Então é o seguinte, o esquema continua o mesmo. As peças foram removidas, mas elas estão aí atuando. E os relatos que nós temos ouvido aí dos funcionários do Ministério da Saúde é aquele negócio que você olha assim, aquela papelada super confusa, que é exatamente... a confusão existe exatamente para enganar, para tentar engabelar, porque não tem compra de vacina nenhuma. Tem negociatas que são feitas aí dentro do Ministério da Saúde. Agora,
A comissão parlamentar de inquérito, como o companheiro Antônio Carlos muito bem salientou aí, o senhor presidente lá da comissão, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ele fala grosso lá com os peixes pequenos, né? Da voz de prisão, quer dizer, aquela voz de prisão araque, porque o cara fica preso 2 horas, lá paga uma fiança e sai. Agora, o maior criminoso, o chefe da quadrilha lá, o cabeça do esquema, que era o general Pazuello, que acabou sendo afastado, cadê que se dá a voz de prisão contra ele? Não tem isso aí, porque exatamente as Forças Armadas estão aí, publicaram nota, o senhor Omar Aziz se recolheu, começou lá a dar explicação, não estamos falando aí de todo o exército, mas de uma banda podre, supostamente, papapá, papapá, papapá. Portanto, vamos ter claro, toda essa bandalheira só pode ter fim com o fim do governo Bolsonaro. E o fim do governo Bolsonaro passa não por decisões da CPI, não por relatórios que vão ser publicados pelo senhor Renan Calheiros, nem por nenhum processo de impeachment que está cada vez mais distante e engavetado no Congresso. Passa pelas manifestações de rua que voltarão a ocorrer no dia 24 agora. Não vamos acreditar em Papai Noel e em Coelhinho da Páscoa. Não tem nenhuma ofensiva institucional contra o governo Bolsonaro. A ofensiva que pode ocorrer é nas ruas. E essa bandalheira só pode ter fim com a intervenção do povo na situação política nacional. É com você, companheiro Antônio Carlos. Que a CPI se declarou em recesso a partir de hoje, só volta a ter atividade lá em 3 de agosto, e, bom, nós vamos estar livres, a gente pensaria, estaríamos livres do circo da CPI. No entanto, se você vai ver aí que nos próximos dias não vai faltar retrospectivas da CPI, melhores momentos, vai parecer um intervalo de jogo, né? A Rede Esgoto e outras afins vão apresentar aí melhores momentos especiais sobre a CPI, entrevistas com os seus destaques para dar continuidade, né, ao esquema ilusório. Do ponto de vista da situação do povo, não muda nada, absolutamente nada, né, já que a CPI, mesmo diante de toda essa farsa, né, que foi se escancarando aí cada vez mais, não provou absolutamente nada, não adotou qualquer medida sequer para parar a continuidade do crime, né? O crime já está mais do que claro, oficialmente mais de 540 mil pessoas perderam a vida, e a CPI sequer é capaz de tomar qualquer medida para que o crime continue nesse momento. Mas vamos em frente. Justamente nós vamos falar agora um tema central do nosso programa, a atividade que acontecem, atividades, né, no plural, que acontecem nesse final de semana em todas as regiões do país, que são as plenárias do Bloco Vermelho, né, plenárias que são fundamentais para organizarem a luta dos setores combativos, classistas, que querem dar uma perspectiva à mobilização, né, no sentido justamente da derrubada do Bolsonaro. As plenárias elas vão realizar uma análise da situação, né, debater aí a crise, inclusive no interior do próprio movimento, com setores propondo aí uma capitulação, uma política de conciliação com setores da direita golpista no interior das mobilizações, né? Teve gente essa semana falando de trazer até o Patriota, que estava discutindo ainda essa semana aqui se aceitava ou não a filiação do Bolsonaro, né? Tem gente querendo trazer esse pessoal, esse tipo de gente da extrema-direita para dentro das manifestações, né? Bom, vamos debater aí a organização, como avançar na organização do movimento, né? Quais são as tarefas, necessidades para fortalecer essa mobilização. As plenárias vão discutir também a mobilização, né, fundamental para os próximos atos, o dia 24, o chamado feito nos últimos dias pela CUT, pelos sindicatos, né, e a necessidade de intensificar nesses dias agora, nos próximos dias, a mobilização nos locais de trabalho,
né, nos bairros populares, para aumentar, não só aumentar a quantidade, mas aumentar também qualitativamente, né, a presença do setor mais importante, mais combativo dos explorados brasileiros nos atos, que é a classe operária, que são os setores organizados do movimento operário. Bom, e a plenária vai falar também da mobilização, né, das tarefas de panfletagem, colagens, lambe-lambe, organização, confecção de faixas, campanha financeira para levantar recursos. Bom, vão acontecer plenárias, como eu disse, de norte a sul do país. Vamos destacar aí algumas. As plenárias acontecem amanhã e também no domingo, né? Vocês estão vendo aí o card da plenária de Volta Redonda, a cidade operária aqui do sul fluminense. Nós vamos estar lá amanhã à tarde com os companheiros da luta metalúrgica, do PCO, da oposição metalúrgica, companheiros do PT, da CUT, estão sendo convidados para a gente organizar lá a discussão em torno do Bloco Vermelho e das tarefas que estão colocadas aí no próximo período. Essa mesma discussão vai acontecer em mais de 50 cidades. Veja aí, por exemplo, o card feito aí pelos companheiros da região sul, né? Tem plenárias marcadas em Curitiba, que o pessoal já divulgou aqui no chat, que é amanhã no Sindiquímica, em Paranavaí e Paranaguá. E, no caso de Santa Catarina, as plenárias acontecem em Florianópolis, Joinville e Blumenau. E lá em Porto Alegre e em Caxias. Se a produção aumentar um pouquinho aí essa imagem, a gente consegue ver o telefone. Para você que está nos assistindo aí, se você tiver dúvida, você tem duas maneiras, né? Você pode, se você entrar na página do Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, lá você consegue ter acesso aos locais, né? Qual é o sindicato? É a sede do PCO, é a sede do PT, é a sede do CCBP, da CUT, né? Os locais onde estão acontecendo essas plenárias. Mas você também, se estando aí no Sul, você pode ligar para a coordenação regional 47 99 155 2525, tá certo? E se informar, né, sobre os horários e os locais das plenárias que vão acontecer aí no Sul. O companheiro Henrique vai participar das plenárias em Florianópolis e lá em Porto Alegre. Está aí, ó, o companheiro Henrique aí, plenária em Porto Alegre, amanhã, 15 horas. Ok? Está aí o endereço, ó, Rua São João Alfredo, na Cidade Baixa. O companheiro Henrique Arias, da Direção Nacional do PCO, vai estar lá participando com os companheiros aí do Sul, do Rio Grande do Sul, né, dessa importante atividade para discutir a situação e organizar uma grande intervenção nos atos do dia 24. Bom, tem mais plenárias aí acontecendo. Destaque aí a plenária de São Paulo, né, a plenária mais importante aí pela grande importância política, né, pela pujança da classe trabalhadora e dos atos em São Paulo, que são sempre os maiores. E a plenária do Bloco Vermelho em São Paulo acontece domingo, a partir das 16 horas, na quadra dos bancários. A quadra dos bancários fica na rua Tabatinguera, 192. Os companheiros estão recebendo inscrições, aí o pessoal pode entrar em contato, né, para se inscrever, ver como participar da plenária, que vai ter a presença aí também de companheiros do PT, sindicalistas da CUT, companheiros da Juventude, companheiros que organizam aí a bateria Zumbi dos Palmares, e lá vão estar debatendo a organização. Olha aí, plenária confirmada também em Salvador, com a presença da companheira Natália Pimenta, da Direção Nacional do PCO. Acontece lá em Salvador, na Avenida Leovigildo Figueiras, número 58, amanhã, né, às 15 horas, a plenária de Salvador, com a presença da companheira Natália Pimenta, que já está lá em Salvador, para participar dessa atividade amanhã com os companheiros do PCO, dos comitês de luta, de vários movimentos sociais. Estão convidando aí os companheiros do Sindicato dos Correios para debater também a organização da mobilização no interior do Bloco Vermelho, companheiros da CUT, dos petroleiros,
de vários movimentos estão sendo convidados a participar. Tem mais? Eu acho que a gente tem mais card aí, eu acho que tem do Rio de Janeiro. Vamos puxar a sardinha aqui para a nossa brasa. No Rio de Janeiro, a plenária acontece no domingo, a partir das 14 horas, o pessoal vai estar se concentrando lá, já batendo um papinho, na quadra da Unidos do Jacarezinho, né? Plenária importante. Nós vamos estar presentes lá, e vários companheiros aí do PT estão sendo convidados, né? Companheiro André Constantini é presença confirmada, estão sendo convidados, companheiro dos petroleiros, outros companheiros da direção do PT, da FIST, né? Movimento de luta dos sem-teto do Rio de Janeiro, movimento LGBT, vários companheiros confirmados, companheiros que têm estado juntos aí na plenária, nas mobilizações, à frente das mobilizações pelo Fora Bolsonaro, não só de agora, né, mas já vem saindo às ruas desde o ano passado, companheiros dos comitês de luta. Amanhã tem plenária em Niterói, além de Volta Redonda, né, e na capital é domingo, então, às 14 horas, inicia-se lá a concentração na quadra da Unidos do Jacarezinho. Olha que beleza aí, no Rio de Janeiro, sempre em todos esses lugares aí, com os devidos cuidados sociais, né? Mas a gente que está fazendo aí, em todo o país, atos com dezenas, às vezes centenas de milhares de pessoas, né, não pode se furtar a fazer reuniões presenciais, né, para debater aí os importantes acontecimentos desse momento. Bom, em Brasília, do companheiro Expedito Mendonça, a plenária acontece amanhã também às 15 horas. Eu vou falar aqui se eu estiver errado, porque eu estou falando de cabeça. 15 horas na Praça Zumbi dos Palmares. O pessoal organizou, vai botar tenda lá na praça, vai estar a presença do companheiro Rafael Dantas, também da direção nacional do Partido da Causa Operária, junto com os companheiros dirigentes do partido, da CUT, dos sindicatos aí do Distrito Federal, e também com uma expectativa de presença de companheiros dos comitês de luta, de vários movimentos, de várias categorias. Daqui a pouco eu vou devolver a palavra para o SP, ele comenta um pouquinho sobre a expectativa em relação à plenária de Brasília, mas nós queremos convidar todos vocês amanhã. Não deixem de participar, né, amanhã e no domingo, né? Para ver a lista completa das plenárias, você pode acessar causaoperária.org.br, o Diário Causa Operária, e você tem lá, né, a lista de todas as regiões. Tem plenária exatamente de norte a sul do país, né? Só para a gente falou aqui, por exemplo, dos estados do sul, do sudeste, do centro-oeste, mas tem plenárias também, falou também aí de Salvador, no nordeste, mas tem plenárias acontecendo por todos os lados. Por exemplo, na região nordeste, além de Salvador, tem plenária em Recife. Em Recife também é amanhã às 17 horas, com a inauguração do CCBP, o Centro Cultural Benjamin Perret, lá de Recife, na Rua do Sossego. Olha que nome tranquilo, né? Na Rua do Sossego vai se organizar a luta do Bloco Vermelho para tirar o sossego da burguesia, né? Rua do Sossego 287. Né? Na região norte, lá em Rio Branco, também tem plenária, lá no assentamento Ramal do Vetinã, e em outro local que acontece plenária em assentamento vai ser lá em Macapá, no assentamento junto com os companheiros da FNL, a Frente Nacional de Lutas, que vai participar das plenárias em diversos estados do país. Bom, antes de eu devolver a bola para o SP, para ele... tem o card aí da plenária de Belo Horizonte. Uaiso, vai ter plenária também em Minas Gerais. É amanhã, às 15 horas, né? No auditório da Senarab. Auditório na Senarab, no bairro Calafate, tá certo? Tá aí, Rua Desembargador Barcelos, 102, tá certo? Então, se você não anotou e perdeu algum endereço, você pode
como eu falei, consultar lá na página do Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, e se informar e participar das plenárias de norte a sul, de leste a oeste. Bom, amanhã também, durante a apresentação da análise política da semana, vamos estar apresentando. Bom, nós queremos chamar você a contribuir com essa empreitada dos comitês de luta, né? Você sabe que para organizar o Bloco Vermelho, botar o bloco na rua, com faixas, cartazes, adesivos, panfletos, né, para garantir toda essa mobilização aí, garantir as viagens necessárias para organizar esse movimento de luta tão importante, nós precisamos da sua contribuição. Então, eu queria pedir a você que está aí nos assistindo agora, contribua com a gente. Mande aí o seu Pix, tá aí o número do Pix aí para você entrar lá e fazer o cadastro. Se você não tiver Pix, quiser contribuir de outra maneira, você pode ligar para um desses números, são os números aqui do companheiro Expedito e nosso aqui, para você entrar em contato e adquirir a ação entre amigos, aí a rifa, né? Feita pelos comitês de lutas para sustentar essa atividade. São 5 números cada talão, que você paga R$30, você concorre com 5 números, né? Há prêmios valiosos, aí tem sorteios aí no último sábado de cada mês pela Loteria Federal. Agora, mais importante ainda do que o sorteio, que já é uma coisa muito importante, é que você vai estar fortalecendo esse movimento fundamental para impulsionar a mobilização dos trabalhadores. Então, eu vou devolver a bola para o companheiro Expedito, que vai falar para vocês aí da plenária, rapidamente, da plenária de Brasília, da expectativa, e, na sequência, apresenta para vocês os números da Covid-19 no Brasil no dia de hoje. Vai lá, Expê. Toninho, você passou a informação correta. Nós estaremos realizando a plenária do Distrito Federal amanhã, sábado, dia 17, a partir das 15 horas, na Praça Zumbi dos Palmares, que fica localizada aqui no centro de Brasília, aqui no CONIC, onde se localiza a sede do PCO também, não é isso? Nós estaremos lá com 2 tendas, cadeira, mesa, vai ter lá, tá um pouco de frio ainda aqui na cidade, nós vamos ter um café, um lanche lá, não é isso? Vamos ter lá cadeiras, distanciamento, aquela coisa toda. Vamos contar aqui em Brasília com a presença do companheiro Rafael Dantas, da direção nacional do PCO, e todos os preparativos já foram ultimados. A convocatória está aqui de vento em popa, nós ainda não finalizamos ela, nós temos trabalho ainda para fazer. Amanhã de manhã nós vamos fazer os últimos ajustes aí, do ponto de vista da convocatória. É mais um reforço, né? E estamos com uma expectativa muito positiva para termos uma plenária bastante representativa amanhã, que possa fazer uma discussão muito interessante sobre a necessidade de fortalecermos o Bloco Vermelho nas manifestações do dia 24, que é esse o propósito, né? Dentre outros, fundamentalmente, a gente fortalecer a presença do Bloco Vermelho, constituir um grande Bloco Vermelho na manifestação do dia 24 em todo o país. Bom, eu já emendo aqui com o registro aqui, com um comentário aqui sobre os números da Covid neste dia 16. O país segue aí com um número de óbitos muito alto. Nesta sexta-feira foram 1.456 óbitos registrados. É sempre bom dizer aqui que esses registros, eles são os registros oficiais aí do consórcio de imprensa, mas, embora eles não sejam os números oficiais do Ministério da Saúde, eles não são os números reais também. Nós sempre fazemos esse alerta aqui. São números subnotificados, são números subregistrados, porque o Brasil não conta com uma rede de informação precisa. Portanto, nós devemos desconfiar desses números aqui. Com certeza, o número de mortes e de infectados é ainda maior. Bom, já foi rompida aí a barreira dos 540 mil óbitos registrados no país, um número verdadeiramente escandaloso. O Brasil é o segundo país em número de óbitos em todo o mundo, só ficando atrás somente dos Estados Unidos, que já registra mais de 600 mil
casos, mas nós estamos em ritmo bem acelerado para ultrapassarmos também os Estados Unidos nesse ritmo que vai a pandemia aqui no Brasil. E um dos motivos desse número de mortes e do crescente número de infectados também que foram registrados nessa sexta-feira, 45.591 novos casos do coronavírus, já são mais de 19 milhões, né? Mais precisamente 19.308.109 infectados, subnotificados também. Com certeza esse número já passa dos 20 milhões. Deve estar aí na casa dos 25 milhões, a caminho dos 30 milhões. E uma das causas disso é o que nós já comentamos aqui num outro momento. O país não compra vacina. O país não tem um plano estratégico de vacina. O órgão federal, da administração pública federal, pela compra de vacina, pela articulação da compra de vacinas e por definir uma estratégia de vacinação do país, está nesse momento muito ocupado em fazer negociatas com a vacina, ou seja, negociatas com a vida da população. Por isso, os números seguem em alta, nós não temos vacinação no país, vários estados estão com a vacinação interrompida por conta das falcatruas e das maracutaias que aqui em Brasília está sendo realizada aí com os laboratórios, com os intermediários, com as empresas aí, né, o World Brands, a Precisa, ou seja, empresários do ramo das vacinas dentro do Ministério da Saúde, como foi mostrado no vídeo aqui na matéria anterior. Portanto, essa é a tragédia brasileira. Não temos vacina e não temos vacina por conta de uma política conscientemente criminosa e genocida do governo federal, mas não só dele, dos governos estaduais também, que não dão a mínima para o sofrimento da população. Volto com você, companheiro Toninho. Ok. Antes da gente seguir aqui na pauta, agradecer ao companheiro Rodrigo Silva, que mandou o seu superchat, e com a mensagem para fortalecer a Causa Operária TV. Obrigado, companheiro Rodrigo, e pedindo a vocês que sigam aí o bom exemplo do Rodrigo e de muitos outros companheiros que contribuíram. Saudar também aí o Wilson Roberto Correia, que renovou aí seu plano de assinatura do nosso canal, com o plano Ouro. Muito obrigado, né? Você pode contribuir aí, escolher, você pode tornar-se membro da Causa Operária TV e escolher o plano que você desejar para ajudar a fortalecer essa empreitada, né? Obrigado a Jesus Era Humano. Jesus sempre contribuindo aqui com a gente, né? Muito presente entre nós, né? Ele está no meio de nós e aqui apoiando as nossas iniciativas e a nossa luta. Jesus era humano, tá aí. Bom, caminhando aí entrando na reta final da nossa pauta, mas ainda um tema nacional, a imprensa, e principalmente os cadernos de economia dos jornais da imprensa golpista, destacando aí os abutres que estão farejando e já estabelecendo uma disputa extraoficial em torno de quem vai assumir aí o comando da maior empresa do Brasil em número de trabalhadores. A única empresa presente em todas as cidades brasileiras, que é a empresa de Correios e Telégrafo. Bom, e os jornais dão conta de que o Magazine Luiza, o Magalu, né, e o Amazon são aqueles que estão entre os principais interessados, né, e com capacidade, com bala na agulha, para comprar, não só comprar, porque comprar é fácil, né? Porque o governo vende tudo barato, vendeu aí portos, concessão de portos até por R$1, né? Foram oferecidos aí por um valor totalmente irrisório, como tem sido todas as privatizações realizadas no país aí nas últimas décadas. Mas essas empresas, segundo a própria imprensa, já estabeleceram aí uma concorrência, estão fazendo as sondagens, o governo atendendo aos reclamos dessas empresas. O relator da medida que trata do assunto estabeleceu a privatização integral, a venda de 100% da estatal
sem fatiar a empresa, como era desejo desses setores no caso. E, bom, a medida está aguardando aí para ser votada na Câmara dos Deputados. Essa semana teve ato em Brasília de protesto, mas nós destacamos aqui no programa de terça-feira, mas obviamente que é preciso muito mais do que isso, né? Não vai ser por um ato simbólico, um ato muito mal convocado, diga-se de passagem, aí pelas direções sindicais. É preciso que as direções sindicais abandonem, eu ia falar bermuda, mas nesse momento na maioria do país está muito frio e o pessoal está mesmo de pijama, de moletom em casa, jogando videogame, né, mexendo na internet, mandando mensagens aí, grupos sociais, mas isso aí não vai servir nem de longe, não serviu para barrar nenhum ataque contra os trabalhadores dos Correios. Já são mais de 200 que perderam a vida durante a pandemia e continuam trabalhando, né, pesadamente. Aumentou o trabalho, inclusive, todo mundo sabe que nesse período de pandemia aumentou a carga dos trabalhadores dos Correios e Telégrafos e de outros setores que manipulam aí encomendas, né? E mesmo nessas condições, a ação dos sindicalistas tem deixado muito a desejar. Inclusive, né, 2 dos principais sindicatos da categoria, o de São Paulo e do Rio de Janeiro, são comandados por gente, por setores ligados ao PCdoB, que defendem, veja bem, eles defendem a presença do PSDB nos atos. O PSDB que é o verdadeiro campeão da defesa da privatização dos Correios. Querem entregar os Correios a todo custo. Eles querem a presença até do MBL, que já fez ato a favor da privatização dos Correios. Né? Uma máfia, uma quadrilha que querem entregar aí o patrimônio nacional. Então, no dia 24, é preciso ter aí milhares de trabalhadores dos Correios nas ruas, né? Formando aí as colunas da CUT, as colunas do Bloco Vermelho, mesmo que com as suas camisas amarelas e azuis aí, né? Mas para protestar, porque a política do Bolsonaro e de toda a direita né, permitir não só fazer a entrega, liquidar a empresa, permitir a demissão em massa, como acabou de ser feito no caso da Eletrobras. Bom, vamos em frente, vamos falar mais de mobilização. Vou passar, mas antes de falar mais de mobilização, vou passar para o Expedito, vou passar diretamente para o Expedito, para comentar aí sobre os petroleiros. Os petroleiros também estão convocando o próximo dia 24. Tem também um vídeo, né? Acho que a produção separou para a gente aí um vídeo curtinho do companheiro da Coordenação Nacional da FUP, o David Barcelar. Eu vou pedir até para a produção soltar o vídeo e depois o Expedito volta comentando aí o chamado dos petroleiros, esse importante setor aí a mobilizar-se no dia 24. Vai lá. Olá, companheiras e companheiros. Dia 24 de julho, sábado, é dia de nós ocuparmos as ruas de todo o Brasil mais uma vez. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos motivos de sobra para nós estarmos nas ruas. Nas ruas, pelo Fora Bolsonaro, por mais vacinas para todos e todas já, por um auxílio emergencial digno para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, por mais empregos e contra as privatizações das empresas públicas estatais, dentre elas a nossa Petrobras. Então, no dia 24 de julho, participe dos atos que serão realizados na sua cidade. Pegue a sua camisa, pegue a sua faixa, a sua bandeira e esteja conosco nas ruas. Você também precisa fazer parte dessa luta, uma luta que é de todo o povo brasileiro, para nós derrubarmos esse governo e elegermos um nas urnas que de fato nos represente, que de fato defenda a população brasileira. Com vocês, Pê. Pois é, importantíssimo aí a decisão da Federação Única dos Petroleiros, que representa aí a categoria, né? É a entidade nacional aí dos petroleiros. Muito importante essa decisão de trazer os petroleiros uma categoria operária numerosíssima, com uma importância estratégica muito grande dentro da economia nacional
de fazer com que os companheiros petroleiros se somem aos milhares de manifestantes que estarão nas ruas no dia 24 de julho. Isso é uma decisão assim, muito importante e nós devemos saudar aqui com vivas essa decisão da Federação Única dos Petroleiros, como disse aí o dirigente nacional David Bacelar. Nós do PCO temos insistido desde o primeiro momento que as manifestações precisam crescer, as manifestações precisam ter um caráter operário e popular, e para romper aí esse círculo restrito aí da classe média, que fundamentalmente é o setor aí mais presente nas manifestações, mas nós temos a convicção que daqui para frente, com esse chamado, com a adesão, com a incorporação de mais setores populares e operários às manifestações, nós vamos ter não só o crescimento das manifestações, como uma mudança na fisionomia social, digamos assim, das manifestações. E a presença de uma categoria operária numerosa e importante como essa também reforça, né, a tese aqui de que os atos são atos para exigir o fim do governo Bolsonaro, pelo fim do governo Bolsonaro. E também a presença de uma categoria operária, ela inibe a presença de coxinhas, de elementos direitistas e infiltrados de partidos que representam a direita e a extrema-direita nacional. Portanto, nós saudamos aqui com vivas, tá certo? Vimos com muito bons olhos essa iniciativa da FUP em chamar a categoria dos petroleiros a nível nacional para participar dos atos do dia 24. Sejam muito bem-vindos, companheiros. Nós estaremos na rua, nos encontraremos lá no dia 24 para fortalecer o Bloco Vermelho, o bloco da luta pelo Fora Bolsonaro. Ok. Voltou para mim aqui. Travou aqui meu som. Eu queria, antes da gente passar para minha última nota, agradecer aqui o pessoal que está no chat, contribuindo aqui com a gente, a companheira Rosângela Barbosa, contribuindo e mandando aí o seu recado. Um final de semana preparando para 24 de julho. E saudar também aqui o superchat, a figurinha simpática mandada aqui pela companheira Carla Silva. Estava sentindo a sua falta aqui, Carla, no nosso programa. Ela lá diretamente do Reino Unido, mandando aqui a sua canequinha, sua contribuição para a Causa Operária TV. Um forte abraço. Os companheiros também que estão preparando, do coletivo internacional, estão preparando aí a mobilização no próximo dia 24, né, pelo Fora Bolsonaro, na Europa, nos Estados Unidos. Vai ter manifestações e a gente vai divulgar aqui ao longo da próxima semana. Eu vou destacar aqui um último tema e depois eu vou passar para o SP para ele encerrar o programa comentando aí, falando do ato do protesto em Brasília contra justamente a agressão ao povo de Cuba e em defesa da Revolução Cubana e contra as armações imperialistas em Cuba. Bom, eu queria só destacar, hoje a imprensa destacou muito agora à noite que houve uma manobra dos governistas na Câmara dos Deputados para impedir, né, o sepultamento, né, de uma medida que procura recolocar a questão do voto impresso, né? A gente tem firmado posição muito clara aqui de que nós não comungamos da política adotada pela maioria da direita e também por partidos da esquerda que querem dar voto de confiança, assinar cheque em branco para a justiça eleitoral e para os mecanismos eleitorais que existem no Brasil de controle da eleição, que não estão de nenhuma confiabilidade, né? E não é porque o Bolsonaro critica, né, que a gente tem que falar, não, se o Bolsonaro critica, então nós temos que apoiar. Isso aí
é também uma política, não tem, é um princípio nosso. Nós, já antes do Bolsonaro, né, nós dissemos que as eleições no Brasil, e não somos apenas nós que o dizemos, né, há muita gente, há muito especialista, as suspeitas de... seria, inclusive, uma estupidez acreditar que a introdução do voto eletrônico eliminou a fraude, né? A gente pode dizer que os meios de fraude foram aperfeiçoados, pelo menos do ponto de vista da sua modernização. Mas acreditar que a fraude, que é um elemento recorrente, histórico, né, é como acreditar em governo capitalista que não tenha corrupção, né? Acreditar em conto de fadas, né? E a gente viu isso aí em várias eleições, a manipulação. A gente sabe que são empresas capitalistas ligadas aí a máquinas políticas que controlam todo esse processo. A gente viu como a coisa se processou aí nas últimas eleições. A gente vê aí a distorção das pesquisas, as pesquisas e o resultado da eleição e assim por diante, né? São muitas, e nós defendemos que haja mecanismos efetivos de controle, porque nos últimos anos tudo foi eliminado, né? Mesmo aquele controle mais elementar lá da sessão eleitoral, não há nada, né, que permita aí ao cidadão comum e aos fiscais que não sejam das grandes máquinas partidárias, as abastadas, terão pelo menos algum acesso a um determinado nível de informação. Então, obviamente, nós seríamos favoráveis que haja condições de controle popular, né, de auditagem do voto, que não precisa ser o voto impresso da forma como propõe o Bolsonaro e certos setores, que poderia levar à quebra do sigilo do voto, mas que haja condições efetivas, né, que poderia ser tanto por amostragem, também mediante aí denúncias ou recursos dos partidos. Bom, isso é ainda mais necessário no momento em que a direita está estabelecendo aí um sistema de controle das eleições totalmente perigoso, né, e totalmente a favor dos interesses dos grupos mais poderosos para controlar a eleição, que é o voto distrital, né? O regime de voto distrital misto, mas que pelo menos a metade dos deputados, dos parlamentares, aí seriam, de uma maneira geral, seriam eleitos em distritos entre os mais votados. Vão transformar as eleições parlamentares em eleições majoritárias, onde se elege o mais votado, que vai dar lugar, obviamente, né, a um predomínio ainda maior do poder econômico dos candidatos nas eleições. A gente volta a esse tema com certeza nos próximos dias, mas queria destacar que, de maneira nenhuma, nós nos solidarizamos com o bloco da direita, com o bloco dos que defendem aí o controle, né, de instituições falidas, como é o caso do judiciário golpista, né, que esses setores aí possam eles mesmos controlarem a eleição. Bom, eu vou terminar a minha participação, antes de passar para o SP, convidando todo mundo para assistir amanhã a análise política da semana, a partir das 11h30, aqui no nosso canal, com o companheiro Rui Costa Pimenta, e reforçar o convite para que todos participem das plenárias do Bloco Vermelho, nesse sábado e nesse domingo, e se informem acessando. Eu vou passar para fazer aí, para comentar sobre o ato que aconteceu hoje em Brasília. A produção tem imagens, né, em defesa de Cuba, e também, ao mesmo tempo, o Expedito encerra o programa e se despede de vocês. Um abraço. Minha participação termina por aqui, mas o programa termina com o companheiro Expedito, que a companheira Rosália falou aqui no começo do programa, que até faz ela perder aí ficar até mais tarde, né, para assistir o programa aqui na sexta-feira, prestigiar aqui a presença do companheiro Expedito, como muitas outras pessoas aqui no nosso canal. Vai lá, Spê, como é que foi a manifestação em defesa de Cuba hoje? E você encerra o programa aí. Um abraço. Nós tivemos... Foi realizado hoje aqui em Brasília um ato de solidariedade ao povo cubano. O ato foi na parte da tarde, de frente à representação diplomática oficial de Cuba, em Brasília, que fica localizada aqui no Lago Sul. O Partido da Causa Operária esteve presente, onde estavam lá também
diversos partidos de esquerda, movimentos populares e representantes de outras entidades ligadas à luta dos trabalhadores. Todos sintonizados com a defesa muito contundente e firme da defesa da Revolução Cubana, da defesa do governo cubano e, principalmente, da defesa das conquistas sociais da Revolução Cubana. Foi muito importante porque a direita reacionária, coxinha, aqui nada mais do que uns 15 ou 20 elementos aí da direita cubana, os gusanos, não é isso? Como são conhecidos, ousaram ir para a porta da embaixada cubana, isso no início da semana. Nós estivemos lá todos os dias e eles não passavam de 10 a 15 pessoas. Um fato curioso é que a maioria dos que estavam lá eram médicos, né? Médicos que se formaram lá em Cuba, estudaram em Cuba, nunca pagaram um centavo, foram formados numa das melhores escolas e universidades de medicina, porque a saúde pública cubana é reconhecida mundialmente como uma das melhores do mundo, formados lá e numa atitude completamente traiçoeira contra o povo cubano, desertaram para ir praticar medicina privada em outros países. A manifestação foi muito importante, tinham lá mais de 150 pessoas, e a extrema-direita, como ela é covarde, e ela só atua financiada pela contra-revolução, pelo imperialismo norte-americano e pelo dinheiro que os gusanos que vivem em Miami financiam essas atividades contra-revolucionárias, eles não deram as caras, né, exatamente porque sabia que a esquerda estaria lá presente, os movimentos populares estariam lá presentes. Portanto, está de parabéns a esquerda aqui do Distrito Federal, os movimentos populares, que atenderam ao chamado do embaixador, da delegação cubana acreditada aqui no Brasil, e o ato foi muito importante no sentido de rechaçar a mobilização contra-revolucionária dos gusanos e afirmar, por outro lado, a defesa incondicional e intransigente do povo cubano, da Revolução Cubana e principalmente das conquistas sociais do regime cubano. Estamos todos de parabéns e que a direita não ouse a ir para a porta da embaixada, porque imediatamente uma mobilização se formará para ir para lá, para se contrapor a essa ousadia da extrema-direita. Bom, nós estamos aqui, o companheiro Antônio Carlos já se despediu, nós estamos aqui finalizando o nosso resumo do dia dessa sexta-feira. Nós queremos agradecer aí enormemente a sempre fiel audiência do nosso programa, convidando a todos para assistir a análise política da semana, amanhã, a partir das 11h30, que é feita pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária, e convidar a todos também a estarem presentes nas plenárias do Bloco Vermelho que o PCO está realizando em diversos estados do país. Algumas plenárias ocorrerão no sábado, outras ocorrerão no domingo. É só você se atentar aí ao calendário e aos informes que o partido divulga aí nas redes sociais, na sua cidade, com os companheiros militantes. Então, terminamos por aqui. Um grande abraço a todos, uma boa noite, um bom fim de semana e até segunda-feira com mais um resumo do dia. Uma boa noite a todos, até logo.